Quinta-feira, nem tudo é alegria, né? A gente começa com uma notícia muito triste que tomou conta aí dos noticiários hoje pela manhã, que foi a morte, a confirmação, na verdade, da morte do jornalista Cid Moreira. Gente, um dos maiores jornalistas do país nos deixou hoje aos 97 anos. Ele era conhecido, né, principalmente pela voz grave dele, que estampou várias chamadas, documentários, matérias, ancorou também programas super importantes como o próprio Jornal Nacional, né? Ele faleceu aos 97 anos, ele estava internado há algumas semanas no Hospital Santa Teresa em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A internação foi confirmada pela mulher dele no encontro com a Patrícia Poeta, né? A Fátima Sampaio, esposa aí do Cid Moreira, confirmou então. Ele sofria de problemas renais e estava há algumas semanas fazendo o tratamento de uma pneumonia. E ali, na ocasião, a Fátima, que é a esposa dele, falou ao encontro e disse, abre aspas, eu estava acampada no hospital e acompanhando, mas ele estava cansado, era muita luta. Os últimos anos foram difíceis, fecha aspas, disse ela em entrevista, não é? Nossa, muito triste essa notícia, né, Ítalo? Uma figura tão importante para a comunicação, não é? E que infelizmente nos deixou hoje. Com certeza, Daniel. Inclusive, a informação dessa internação dele, a gente não sabia que ele estava internado há tanto tempo. A informação é de que ele foi internado no dia 4 de setembro, né? E a informação da morte dele chega hoje, 3 de outubro, praticamente um mês, então, internado, né? E a própria esposa dele fala que ele lutou até o último momento, lutou até o último minuto, que ele estava muito cansado, né? Então, a gente imagina uma pessoa já de 97 anos com esse problema de insuficiência renal crônica, né? Inclusive já havia tratado recentemente de uma pneumonia em casa, né? O quadro dele foi piorando, a saúde dele foi se deteriorando, e aí chega a Uhum. informação desse falecimento. É claro, como você falou, não dá pra gente ignorar que o fato dele ter trabalhado durante quase 30 anos apresentando o Jornal Nacional, Sim. né? Inclusive, o Bonner ultrapassou esses 30 anos que o Cid, os quase 30 anos que o Cid apresentou, né? Então, assim, a gente lembra muito, eu pelo menos, né, que tenho menos de 30 anos, lembro muito do Bonner, mas a geração anterior, a geração do meu pai, lembra muito do Cid Moreira. A gente também lembra muito do Cid Moreira no Fantástico, né? Fazendo também toda aquela locução Jabulani. do Mr. M, a É, Jabulani, os né? memes, né? Então, assim, tinha muita dessa participação dele online também. Ele sempre foi muito ativo nas redes sociais, mesmo com quase 100 anos de idade, ali sempre ativo nas redes sociais. Sempre foi figurinha carimbada também em programas de rádio, desde a década de 50 e até hoje, mesmo que fosse de uma maneira mais tímida ali, com aqueles versículos da Bíblia, né? Que ele narrou a Bíblia inteira, se não me engano, e Foi. várias rádios, né, apresentavam até hoje essa Apresentam, na verdade, né? esses versículos narrados pelo Cid Moreira. Então, assim, é realmente uma figura. Da mesma forma que eu falei de Silvio Santos, não é uma Sim, figura apenas da comunicação, é uma figura da cultura do Brasil mesmo, né? com É uma certeza. pessoa que realmente fez parte da vida, assim, de muita gente e durante muitas gerações mesmo. São poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Eu consigo lembrar, claro, falei de Silvio Santos, mas também da própria então colega de Fantástico dele, a Glória Maria, né? Que Verdade. foi um outro nome que a gente perdeu nos últimos anos e Hebe que também, né? Mais distante, né? Mais. sim, também. Então, assim, é um daqueles nomes ali que são referência mesmo, tanto na comunicação em geral, quanto no jornalismo e também nessa questão da televisão brasileira. Da televisão brasileira que perde mais um dos seus grandes nomes. E falando de verdade, eu não vejo as próximas gerações com nomes tão fortes, tão potentes assim, né, para preencher essas lacunas. Claro que essa questão de substituir nunca vai ser Uhum. possível, mas eu Sim. digo assim, para encher essas lacunas com alguém que tenha pelo menos um peso, né, como o Cid Moreira teve e tem até hoje.
E esse crossover também com as novas gerações, né? Novas que eu falo assim, pessoas que já estão na TV há bastante tempo, mas que tiveram essa oportunidade de trabalhar com o Cid Moreira. Até tem a Mariana Gross, que ela falou que teve ali um piripaque, né? Quando encontrou com o Cid Moreira no camarim, acho que é óbvio, todo mundo teria. O Trali, relembrando ali um pouco, eles que eram um pouco, eles eram colegas ali, né? De trabalho, comentando que ele foi bem uma pessoa bem espirituosa, e isso mesmo da narração da Bíblia mostra isso mesmo, né? E é eterno, porque a Bíblia é algo eterno também, né? Para quem acredita na Bíblia. E tendo a locução, a voz ali inenarrável de Cid Moreira, é algo que vai ficar aí para as próximas gerações também. Quem sabe daqui 40, 50 ou 100 anos, né, os veículos de comunicação ou os novos veículos, a gente não sabe, que forem utilizar essas narrações, não gerem aquela curiosidade, quem será que é a voz do homem da Bíblia, não é? E aí descubram essa história muito legal na comunicação que teve o Cid Moreira, tá? Agora, os fãs, a pedido do próprio jornalista, ele vai ser enterrado em Taubaté, interior de São Paulo, onde também tá sepultada a primeira esposa dele, a Olga Verônica Simões, tá certo? A gente segue acompanhando e, claro, desejando aqui a todos os amigos, a família, os nossos mais sinceros sentimentos de hoje, né? Que, poxa, um dos maiores âncoras que o Brasil já teve, uma das maiores vozes, e com toda certeza o Fantástico vai ser dedicado a ele e merecidamente. O Jornal Nacional também deve ser dedicado a ele hoje, até porque a Rede Globo deve muito a Cid Moreira. O Jornal Nacional deve muito a Cid Moreira. Inclusive, Daniel, era um dos poucos, né, que tinha um contrato vitalício com a Globo, É né? verdade. Ainda Então, tinha, né? E mesmo assim é. a Globo não acionava tanto ele ali, até porque a gente sabe, né? Um senhor de 97 anos, quase 3 aí pra ele bater o recorde do 100, não é? É aquela famosa brincadeira que as pessoas falam, né? Cid Moreira correu pro Bonner poder andar hoje, não é? E o Trali, e o Kovalik, e vários outros âncoras, grandes âncoras e jornalistas que a gente tem, não só na Rede Globo, mas em outras emissoras também. E fica aqui mais uma vez os nossos mais sinceros sentimentos e agora a nossa homenagem a esse grande jornalista que nos deixa hoje, Cid Moreira.